fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Sobre o livro Participação e Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio. Este livro é que inspira a Carta por uma Civilização Participativa e Solidária. É fruto amadurecido de mais de 50 anos de estudos, reflexões, palestras e debates ministrados em universidades e em outros ambientes no Brasil e no exterior. E ainda é consequência também de uma dezena de livros publicados, que direta ou indiretamente giram em torno desta questão de tanto significado para o momento em que estamos vivendo: a criação de uma nova sociedade de dimensão civilizatória, que sintonize os avanços sociais com os avanços da ciência e da tecnologia. Em sua primeira parte, o livro analisa a disritmia que decorre da velocidade com que a ciência e a tecnologia vêm transformando o mundo, em contraste com a morosidade ou a resistência que as sociedades, especialmente seus segmentos beneficiados, oferecem à transformação das instituições sociais em suas múltiplas expressões, herdadas às instituições do passado. Essa disritmia causa um desequilíbrio global que, se não for revertido a tempo, leva necessariamente o processo civilizatório a alguma forma de ruptura, pois na natureza da qual a sociedade e o homem são parte, todo desequilíbrio é insustentável. Não há, pois, de ser diferente nas sociedades humanas. As crises que afetam a sociedade em todos os seus segmentos, na economia, na política, na ética, a própria identidade das pessoas, isto que nós estamos vendo e assistindo a cada dia, constituem sinais desse desequilíbrio, e nada indica que ele possa ser revertido, se não houver, na área social, uma revolução ou uma transformação tão grande ou nas mesmas dimensões da revolução em curso permanente nas áreas da ciência e da tecnologia. No entanto, prossegue o livro, enquanto essa revolução que falta fazer, a revolução do terceiro milênio, não acontece, os princípios da competição e da concentração, que funcionavam nos tempos da pequena e morosa tecnologia da máquina a vapor ou do trem de ferro, impulsionados agora pela dimensão da nova tecnologia e de sua velocidade, continuarão promovendo e acelerando o processo de exclusão de povos e de pessoas, em tal nível que o desequilíbrio resultante acabará por inviabilizar a manutenção da ordem civilizatória, determinando, em consequência, alguma forma de ruptura. Esta ruptura, então, terá uma dimensão equivalente aos desequilíbrios que tiverem sido embutidos no processo. Só a revolução do terceiro milênio, a transformação da sociedade em dimensão civilizatória, em sintonia, portanto, com os avanços da ciência e da tecnologia, será capaz de reverter esse processo, restabelecendo o equilíbrio e viabilizando desta forma, na era pós-tecnológica, a construção da sociedade
em favor do homem, ou seja, participativa e solidária. Esta é a primeira parte do livro. Em sua segunda parte, o livro analisa, através de fatos, dados e informações, incluindo análises de organismos nacionais e internacionais, analisa as crises e o processo de degradação em crescimento no mundo deste início de século, coincidente com o início do novo milênio. Nessas análises fica demonstrada que enquanto crescem os índices de exclusão no mundo, cresce paralelamente a dimensão e o poder dos sistemas globais, impulsionados pelos avanços da ciência e pela força das novas tecnologias, abrangendo todos os segmentos das atividades humanas e atingindo toda a organização social, não só a economia, mas a política, a cultura, a sustentabilidade ambiental, os padrões éticos e de comportamento, as relações entre as pessoas, os povos e as nações. Desta forma, o desequilíbrio vai além das crises setoriais evidentes e alcança a organização social em sua identidade essencial, ou seja, atinge a própria civilização, ameaçando lançar a espécie humana numa nova forma de colonialismo, agora a ditadura dos sistemas. Um novo tipo de totalitarismo global que centraliza, monopoliza e manipula tudo, não só os usos e os costumes, ou a cultura, mas impõe seu domínio à economia, aos regimes políticos, ao pensamento, enfim, elimina o pluralismo e a diversidade, pressupostos da liberdade e, portanto, da dignidade humana. O livro, porém, não é apocalíptico. Ao contrário, na participação e na solidariedade, o livro propõe o caminho alternativo para a construção da sociedade humanizada, onde a dignidade humana seja preservada e para cuja construção a ciência e a tecnologia poderão se transformar em instrumento. Dessa forma, impulsionadas a participação e a solidariedade, hão de se transformar no fundamento de uma nova civilização, em lugar da competição e da centralização, que estão inviabilizando a sociedade pelo desequilíbrio que provocam a continuidade do processo civilizatório. Esta é a análise da segunda parte do livro. Na terceira parte, sendo a participação e a solidariedade princípios éticos, diz o livro propõe o desenvolvimento de instrumentos práticos que operacionalizam esses princípios éticos. Isto é possível. Assim, o princípio ético da participação pode ser operacionalizado através do instrumento prático da desconcentração, a tomar o lugar da concentração que exclui e desequilibra o processo. A desconcentração, ao contrário, traz os acessos para perto das pessoas e por isso permite a diversidade, o pluralismo e, portanto, a liberdade, ou seja, a dignidade humana. Da mesma forma, o princípio ético da solidariedade encontra seu instrumento prático na cooperação, a tomar o lugar da competição que produz o conflito, a guerra de interesses e também a exclusão, e, portanto,
acentua ainda mais o desequilíbrio. A cooperação, ao contrário, permite o crescimento harmônico e o reequilíbrio do processo humano. A desconcentração e a cooperação são instrumentos possíveis, e o livro cita 2 casos que ilustram essa possibilidade. O primeiro caso é o processo de desenvolvimento desconcentrado que fez do estado de Santa Catarina, no sul do país, que os brasileiros conhecem, um estado de alta qualidade de vida e desenvolvimento humano, considerados os índices brasileiros. Ele, o estado de Santa Catarina, que era um dos menos desenvolvidos estados do país. A nível internacional, o segundo caso é o caso da União Europeia, viabilizado pelo instrumento da cooperação entre os países que a formam, tomando o lugar da competição, que, entre outros males, só no século passado causou 2 sangrentas guerras, as quais envolveram o mundo. O retorno à competição e à concentração são as 2 ameaças que pairam sobre os modelos conquistados, fazendo-os retornar ao passado de concentração, de competição e de exclusão e, portanto, de desequilíbrios, e hoje de desequilíbrios globais. Na conclusão, o livro Participação e Solidariedade, que fundamenta a Carta por uma Civilização Participativa e Solidária, analisando aspectos antropológicos e históricos, se insere na teoria de Teilhard de Chardin, segundo a qual o processo de evolução da espécie ou das sociedades humanas, como do universo, percorre o caminho do simples para o complexo, do conflituoso e caótico para o cooperativo e harmonioso, retornando por esse caminho ao amor, que, tendo estado na sua origem, há de estar também no ponto de sua chegada. Princípio e fim, o amor de todo o fenômeno humano. Il n'y a pas de frontières qui séparent les sentiments qui nous rapprochent. No hay más fronteras diferenciando la necesidad humana. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. No coração somos um só país e não há